Infidelidade representa falha no caráter? E se eu te disser que quase 80% dos brasileiros admite já ter traído pelo menos uma vez na vida? Então a humanidade tem que nascer de novo? O que você considera infidelidade? Mandar mensagem para um colega de trabalho? Assistir pornografia? Usar um vibrador sem a parceria? Beijar? Transar? Tá vendo como o conceito é um pouquinho mais complexo? Se você veio aqui em busca de condenação ou absolvição, este não é um programa para você. Nós vamos falar de infidelidade com todas as suas complexidades. Para de espiar o celular alheio e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, coordenadora do projeto Afrodite da Unifesp e psicanalista. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. E o tema hoje é bombástico, né, todo Nath? mundo tem uma opinião bem informada sobre infidelidade, né? É complexo. Ou você já fez, ou você já sofreu, ou você já testemunhou na sua casa, ou você tem uma amiga. Todo mundo conhece alguém que já foi infiel, né? É. E aí, como é essa sensação de ser traído e o frisson de trair também? Porque existe um frisson, né? Uhum. Existe um frio na barriga. Então, eu acho difícil falar de infidelidade quando quem tá ouvindo ou quem tá trocando com você nessa conversa vai ter um olhar muito maniqueísta do tipo, isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado, sabe? Eu acho interessante quando a gente consegue avançar um pouco mais e ir para a questão do desejo, ou seja, qual era a falta que estava tentando ser preenchida nessa infidelidade, né? Porque as pessoas, elas traem por motivos muito variados. Muitos. Elas podem trair porque elas estão entediadas sexualmente, elas podem trair porque elas querem se afirmar, elas precisam dessa afirmação que o outro traz, se eu ainda sou gostoso, gostosa, bom, boa. Elas podem trair porque isso é alguma coisa que vai trazer para elas uma variação sexual. Uma adrenalina, porque eu acho que trair, né, o proibido, ele traz ali muito desejo, muito tesão mesmo. E toda essa coisa do escondido, a de não posso, eu não tenho, eu não posso. O que eu não tenho, o que eu não posso é o que eu quero. É a falta, né? Exatamente. É o que me falta. Então, traz muito frisson uma traição. Só que o outro lado de quem é traído, inevitavelmente existe um sofrimento, e existe um sofrimento grande, né? Porque o que a gente mais quer nessa vida é ser a última bolacha do pacote na vida do outro, de quem nos ama, de quem a gente ama, na verdade. E essa sensação de ser trocado é muito dolorosa. Eu acho que é uma dor quase infantil. Por isso que quem é traído fica com muita raiva. Porque é algo até infantil ali. É igual quando você tá ali, é o único filho dos seus pais e chega um irmãozinho. É uma sensação de que você foi trocado, que você foi traído, né? E não necessariamente o amor deixou de existir ali, né? Nesse contexto. Nossa, isso foi bem psicanalítico, não Carolina. Não necessariamente o amor deixou de existir nesse contexto. Uma mãe ama dois filhos. Mas a sensação de ser trocado, ela é muito dolorosa. Por isso que vira essa coisa maniqueísta mesmo, porque existe muita carga de emoção em quem é traído, né? Muita raiva, porque vira ali, não é como a gente... Claro, se existe sentimento, né? Porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário é a indiferença. Então, quanto mais você ama, mais raiva você vai ter, mais ódio você vai ter. E isso pode suscitar ali, enfim, até manifestações violentas. Sim. Né? Ou de... Não, quanto feminicídio a gente não vê, né, por conta disso? Por conta do ciúme ou de uma descoberta de uma traição, e aí, né, muito interessante, porque eu fiquei pensando, me lembrei agora de uma história, vou voltar lá na minha adolescência, né, de um namorado que eu tive, que era, nossa, paixão da adolescência, e a gente já tinha terminado,
né? Já estávamos há 2 meses separados, ele estava com outra pessoa e eu comecei a sair com um outro cara, mas para ele aquilo ainda era uma traição. Uhum. Na cabeça dele, aquilo ainda era uma traição, mesmo que a gente não estivesse mais junto. E aí eu começo a pensar um pouco no quanto esse conceito ele é elástico, porque eu tenho amigos, conhecidos que vão falar, não, se for só um sexo, tipo, até é uma traição, mas tudo bem, eu supero. Agora, pra mim seria inadmissível se essa minha parceira ou esse meu parceiro tivesse trocando confidências e tendo um envolvimento amoroso, emocional, né? E amoroso, contando coisas, né, enfim. Então, qual que é o conceito? Eu não acho que está escrito em pedra. Não. E mais ainda, eu não acho que a gente coloca isso às claras quando a gente inicia ou quando a gente está numa relação. O que é infidelidade para você? O que você toleraria, o que você aceitaria e o que você não aceitaria? Uhum. Porque para muitas pessoas, eu estava vendo tem uma pesquisa que 5% das pessoas nos Estados Unidos consideram infidelidade se o marido, ou a esposa pagar um jantar para um colega de trabalho. Olha. Ainda que seja alguma coisa, tipo, você tá viajando a trabalho. Uhum. Uma gentileza. Uma gentileza, obrigada, é isso. Considera uma infidelidade. Tem uma proporção grande de pessoas que considera infidelidade se pegar o parceiro se masturbando. Vendo, uma coisa é ele se masturbando sem nada, outra coisa é ele se masturbando vendo uma pornografia, porque aí na pornografia significa então que ele está desejando aquelas atrizes, ele está comprando essa fantasia. Se ele está se masturbando sozinho com o pensamento dele no banho, não é infidelidade. Então, olha como é nebuloso esse território. Ou alguém que troca mensagens com alguém, né? Sei lá, um ex, e você não chega necessariamente às vias de fato, mas trocou mensagens. Então isso já é uma traição. Ou realmente quem leve mesmo em consideração o ato, né? E eu fiquei pensando aqui também que muitas vezes a infidelidade, ela pode não chegar às vias de fato, ou seja, a pessoa beijar e transar outra, mas e o flerte? O flerte é uma infidelidade? Pois é. E aquela pessoa que tem todo um somebody love, sabe? Aquela pessoa que tem todo um somebody love, onde ela tá ali jogando aquele charme, um carisma, aquela coisa que assim, se colar, colou, se não colar, tudo bem, é só o meu jeitinho. Uma mãozinha boba. Também. Então, assim, acho delicado e como é um assunto muito tabu, a gente não se permite ter conversas diretas sobre esse assunto. Eu acho que a lei do padre ali, né? Ser fiel e infiel é a que vale, né? E as pessoas não conversam sobre isso, sobre contratos. Exato, que é a grande questão, né, que está sendo debatida hoje sobre a questão da monogamia. O que é a monogamia? Estamos numa relação monogâmica? Eu tenho um casal de grandes amigos que, quando ele começou a relação, ele perguntou, então, só para deixar aqui as claras, estamos numa monogamia? É fechado, não é fechado? E ela reagiu, tipo, como assim? E ele, não, acho importante colocar isso agora, porque aí o combinado não sai caro para ninguém, né? Pois é. Vamos chamar quem entende do assunto. Muito legal, tô muito feliz com essa convidada, que é já minha amiga de muitos anos. Vou chamar a Rose Vilela, que é psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. Pera, produção, segura um minutinho a gravação para dar um recado importante. Você vai perceber que a gente teve problemas técnicos na participação online da nossa convidada e por isso nós pedimos desculpas. Isso não é culpa do seu aparelho. Eu prometo que o conteúdo em si vai valer esse inconveniente. Muito obrigada pela paciência e agora vamos escutar a Rose. Seja muito bem-vinda, Rose Vilela, ao Preliminares Podcast. Tudo bem, Rose, querida amiga? Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui falando com vocês e vamos lá, né? É um tema bem fácil, né, Rose? Quase não aparece no seu consultório, provavelmente. Aparece bastante, gente. Bastante, viu? E é um tema bem delicado, porque ele traz muitas nuances quando a gente fala de traição. Então, a gama é bem variada, né? Como você vai olhar, a forma que você vai lidar. E cada pessoa vai ter um grau de resiliência para poder lidar ou não com o tema. Então, é delicadíssimo. E que traz muita dor, né? Não só para quem foi traído, mas também para o traidor. Culpa, né, Rose? Quem que procura mais terapia? O que é traído ou quem trai?
Olha, quando vem o casal, é porque o casal decidiu de alguma... Porque assim, quem trai e já decidiu que acabou a relação, nem vem para terapia. Uhum. Ou vem, às vezes até vem, a pessoa que traiu, mas para convencer a outra, porque já desistiu da relação. É para deixar a outra parte num lugar confortável de aceitação, Uhum. para trazer menos sofrimento. Mas isso significa que a relação também já acabou e que a pessoa não tem a menor intenção de manter aquela relação. Então é como se fosse assim um cuidado para aquele que foi traído. Mas normalmente o casal chega num consenso de que então tá, aconteceu, a outra parte descobriu, vamos tentar resolver isso, mas não é garantia. Eu sempre deixo isso claro, que tem um caminho, que é um caminho doloroso e que para ficar tem que ficar bem. Não adianta também a pessoa ficar e falar, ah, mas eu vou me vingar no fundinho, sabe? Eu Uhum. quero ficar, não quero abrir mão, mas eu tenho a intenção de me vingar. Eu vou ficar arrastando esse sofrimento por anos e vou ficar ali me vingando aos pouquinhos, sabe, arrancando pedacinho aos pouquinhos. A gente está ser humano, né? E o ser humano, ele tem todos esses lados, né? Tem o lado do sofrimento, tem o lado da vingança, tem o lado do amor, tem o lado do apego. E o que mais dói na pessoa que foi traída? É saber que ela não é mais o objeto de desejo exclusivo daquela pessoa. Que aquela pessoa está olhando para outra. Abre um buraco, um abandono muito grande. Então, isso está gerando muito sofrimento. E às vezes ela fica neste lugar de tentar reconquistar o outro para poder provar o quanto ela ainda é amada. E o grau de resiliência vai depender muito do tipo de apego que essa pessoa tem. Então, se ela tem um apego mais ansioso, inseguro, ela vai ficar neste lugar de tentar conquistar o outro, de tentar conquistar o outro. E às vezes ela nem quer mais amorosamente. Sabe assim, a relação acabou, mas quero ficar neste lugar de desejo do outro. Sim. Ela quer manter a posição dela de desejável. Nem é pela relação em si, né? Nem é pelo amor. Às vezes não. Às vezes tem sim o amor. E aí quando vem a traição, você rompe com a expectativa que você tinha de um amor, uma fidelidade eterna. Porque quem trai, a pessoa muitas vezes também se trai. Porque, teoricamente, porque assim, a gente fala, só as relações monogâmicas. Não, às vezes é uma relação aberta, e dependendo do acordo que você estabelece, se você rompe com um daqueles acordos, também é uma traição. Dói, né? A gente pensa, a traição acontece só nas relações monogâmicas. Não, nas relações abertas também existem acordos. O que pode, o que não pode? Pode repetir a mesma pessoa? Pode ser gente conhecida? Posso trazer esse assunto em... Então, o que eu estou traindo? E às vezes a pessoa está se traindo, porque na relação monogâmica, porque na aberta, geralmente tem o contrato estabelecido claramente. A conversa sobre o que pode e o que não pode, né? Tem uma conversa sobre. E na monogâmica, a coisa já está imposta socialmente, né? De que não vai ter traição e tudo mais que vem com o pacote que a gente compra desde que a gente nasce, né? Do que é um casamento, uma relação monogâmica. E aí, quando a pessoa ela trai, ela também trai esse acordo que ela entrou. Porque se eu entro numa relação monogâmica e eu não falei sobre isso, dessa possibilidade de sair com outra pessoa, é uma traição. Então, eu estou traindo, inclusive, com esse acordo que eu aceitei entrar nessa relação. Rose, existe uma questão aí muito debatida se os homens traem mais do que as mulheres, mas as últimas pesquisas que eu vi dá uma coisa bem parecida, assim, o percentual é muito, entre a diferença, né, é muito pequeno. O que você percebe na tua clínica? Acho que hoje, acho que sempre existiu, né? Mas eu sinto que não tem mais tanta essa diferença.
de que o homem trai mais, a mulher trai menos, acho que está meio que de igual, e tem, assim, uma facilidade acho que com as redes sociais, isso facilitou muito, E né? aplicativos, né, Rose? O que a gente tem hoje de aplicativo para encontro, o cardápio ali. Pois é, e tem até sites de traição. Sim. Uhum. Dentro desses sites de traição, o público maior é o público feminino. Uhum. Olha só que Tem interessante. estratégias, né? A mulher não paga exatamente para ser chamariz, para trazer mais homens. Mas, enfim, se é traição, é porque essa pessoa ela tem já um compromisso firmado com alguém Uhum. para estar nesse site de traição. Então, e a gente tem os aplicativos, mas eu vou te falar uma coisa, que hoje o Instagram, que é um lugar aberto, né? É onde mais acontecem as É o tal do traições. foguinho, né? Assim, o sinalzinho de dar um foguinho, apareceu um emojizinho lá de foguinho no outro, já é um indicativo de interesse sexual, enfim. Exato, foguinho, ou então você sai curtindo, né, as postagens antigas, então tem todo um código que o pessoal, é claro que tem as paqueras e tem as traições que acontecem por ali, às vezes você encontra um ex, né, aquela coisa mal A coisa do ex é complicada. pois é, mas tem gente que vai atrás de ex, né, porque na época era bom, e a pessoa acha que hoje vai ser bom também, mas tem que lembrar que é ex, e ex por quê? Também lembrar disso. Então, com essa facilidade dos aplicativos, enfim, da rede social de uma forma geral, isso tem facilitado demais a traição. E aí tem aquela história, né? Trair virtualmente é traição? A gente estava debatendo aqui. Ela não sai para um contato físico. Né? E aí, é uma traição ou não é uma traição? Eu jogo para vocês, o que vocês acham? A gente estava nesse minuto, antes de te chamar, falando sobre como é elástico esse conceito de infidelidade, porque é isso, às vezes você tem uma pessoa que é toda de ficar jogando flerte, diz que é carismática, não sei o quê, mas tá ali, se colar, colou. Às vezes ela talvez nunca tenha de fato beijado, transado, enfim, mas ela fica ali nessa sedução o tempo inteiro, né? O quanto que isso pode, de repente, fazer com que a parceria se sinta desrespeitada, traída, etc, né? É bem delicado isso. É bem delicado. Algumas pessoas não ligam, sabe? Curtiu a foto e tal, mas tem pessoas que são muito ostensivas, né? Manda o foguinho, insiste, comenta. Então, claro que é uma traição, se você pensar, né, nessa elasticidade que tem o tema. Por quê? Porque é uma energia que você está jogando para outra pessoa de sedução. E por que você não faz isso com a sua parceria fixa que você tem? Porque, claro que a gente tem que pensar, né, nas estruturas de personalidade de cada um. E tem as pessoas que são mais histriônicas e que vão exercitar, não, nem tanto para ter algo mesmo que virtual, mas mais para testar o sex appeal. Será que eu sou interessante? Será que a pessoa vai me dar atenção? É mais sobre ela do que sobre os outros, né? Mais sobre esse... Será que eu continuo sendo sexy? Será que eu continuo atraindo outras pessoas, né? Exatamente. E aí essa ideia, mas de qualquer forma, se você tem uma parceria fixa, você está atraindo, né? Você está jogando essa energia, independente de personalidade ou não, para um outro lugar, para uma outra relação, para uma outra pessoa, porque mesmo sendo virtual, existe alguém, né, naquele Instagram, naquele aplicativo, sei lá, enfim, existe alguém, tem alguém que é real e que pode se compartilhar desse foguinho que você mandou e ir aumentando esse foguinho aí até incendiar o negócio. Até incendiar e a casa cair. Rose, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um senso comum de que as pessoas traem quando elas não amam mais, quando elas não querem mais o parceiro ou a parceira. Isso faz sentido ou é possível amar e ainda assim trair? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, isso é bem senso comum, porque sim, é possível amar e é possível trair. Que a pessoa não só trai porque deixou de amar. Então, às vezes, a pessoa, ela não está se sentindo amada dentro da relação.
às vezes é puramente sexual e não tem a ver com amor especificamente. É claro que às vezes começa, né, numa coisa sexual e isso pode sim crescer e entrar no envolvimento muito maior, né? E a pessoa de fato, e muitas vezes o que que acontece do outro lado? Tem uma separação. Acontece a pessoa se apaixonar, de começar com uma brincadeira e a coisa ir aumentando, e ela de fato ter o envolvimento mais afetivo, mais amoroso, mas geralmente ela tende a separar da outra parte. Mas tem essa de quem ama não trai. Quem ama trai também. Trai. É. Uhum. Exatamente, é o que a gente percebe. E eu percebo que existem aqueles que são aquela pessoa que trai sempre, que tem esse hábito de trair, que é mais como se fosse um esporte, né? A conquista, a sedução, e aí trai, e geralmente trai sem envolvimento, né? Trai por Tem trair, né? que pensar também nas questões químicas do nosso corpo. Quando eu entro num processo de paquera com outra pessoa, eu acabo mexendo nessa química. Então, eu vou aumentar a dopamina, que me dá aquela sensação de bem-estar e prazer, que é muito gostoso. E às vezes o que vicia na pessoa não é, eu quero ter outra pessoa, ou de repente eu tive um caso, sabe assim, aconteceu por acaso, eu estava andando, tropecei e caí de boca, aquela coisa. O legal, o barato, é exatamente estar sempre aumentando a dopamina. E aí eu fico sempre na paquera ou sempre na traição, mas eu não quero nada fixo com ninguém, porque o que me dá barato é isso. E se por acaso eu me interesso, eu me apaixono, eu acabo me envolvendo um pouco mais, se aquilo vira de fato uma relação, perde totalmente o interesse. Por quê? Porque o legal era isso. É. Era é o Dom Juan, né? Eu vou só conquistar, Sim. conquistar, conquistar. Porque isso vai me trazer um bem-estar e uma sensação muito boa de prazer imediato. É. E tem aquele que trai porque, sei lá, bebeu muito, não pensou direito. Esse geralmente é o culpado, né? Ele se sente assim, aí depois fica lá na culpa, né? Que geralmente é o que confessa, né? Geralmente é o que confessa, mas nem só quando bebe. É claro que quando você Sim. bebe, tem uma coisa de você desativar, né? Essa região central, que é o que te dá o senso, que te dá aquela noção de opa, perigo, 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 assim, a luzinha, e aí você bebe, se desarma totalmente, né? E você pode sim cair numa tentação. Mas tem gente que não precisa beber, que às vezes a tentação é tão grande, porque quando a gente entra num processo de excitação também, acontece algo muito semelhante de quando você bebe, né? De perder essa noção do perigo, é por impulso, você vai por impulso. E aí acontece. E a pessoa ela pode sim se arrepender genuinamente. Não é nem só, que medo de perder a minha relação. Às vezes aconteceu, foi uma aventura, foi uma loucura, e a pessoa ela se arrepende, e é genuíno. E isso também pode trazer um sofrimento. E quando ela não, né, às vezes ela confessa e fala, poxa, perdi de fato a relação. E às vezes a pessoa ela esconde aquilo. E aquilo vira uma tortura, ela pode, de fato, ter uma somatização e começar a adoecer por conta disso, por conta da culpa, porque não tem coisa pior do que você se sentir culpado. E aí você olha para sua parceria e fala, puxa, né, fui capaz de trair essa pessoa, vai poder lidar também com isso, né, arcar com as consequências, que também, quando é acidental, entre aspas, isso pode gerar culpa e adoecimento. E quais seriam os caminhos dentro de uma terapia de casal, né? Existe alguma forma de superar a infidelidade e, de fato, reencontrar essa parceria, reconectar com essa parceria, enfim? Isso é super perguntando. Dentro do processo da forma que eu trabalho, eu sempre faço uma sessão individual com o casal, até para poder entender em que ponto que esse casal está. Porque às vezes a pessoa ela quer separar e ela traz a outra dizendo, não, a
a gente vai de fato tentar restabelecer a relação. Então, a primeira coisa, eu preciso entender se os dois estão na mesma página, tá? Os dois querem a mesma coisa. E às vezes quem traiu, nem sempre quer relação. Às vezes ela quer de fato, olha, foi uma aventura que aconteceu e eu quero reconquistar. Então, a primeira coisa, o que os dois querem de verdade? A partir daí, não, a gente quer, eu quero de fato manter, eu quero, né, dar ressignificar essa relação, aí a gente vai partir para o processo. Primeira coisa, tanto quem foi traído como quem traiu, falar tudo o que sente. Né? Por que chegou nesse ponto, o que aconteceu, tem que abrir mesmo, lavar a roupa. E pode sim trazer a pessoa vai e que não, coisas que não vai gostar, mas essa é a ideia da terapia de casal, que você possa e que tenha alguém intermediando e apontando. Você não tem que se sentir culpado, porque muitas vezes quem foi traído se sente culpado. Ah, mas o que eu fiz? Ah, porque eu não transava, porque eu não dei amor, porque eu sei lá o quê, porque eu não sou boa ou bom o suficiente, porque eu engordei, porque eu envelheci, porque eu emagreci. A pessoa sempre vai se sentir culpada. E isso não é verdade, né? A pessoa que traiu decidiu trair. Porque, tem o desejo, tem a vontade, é verdade. Enquanto você estiver vivo, você pode se interessar por outras pessoas. Mas trair é uma escolha. Né? Então, você tá traindo, você sabe o que você está fazendo. Nós somos seres racionais. Então, que instinto. Tem uma coisa, né, dos homens justificarem a traição. Que é instintivo no homem, porque o homem tem que perpetuar a espécie, é biológico, tá, mas a mulher tem período fértil, se a gente for falar do biológico, ela vai sair transando com todo mundo no período fértil, para poder, né, engravidar e perpetuar a espécie. Então, a gente tem o racional, que é o que é cultural também. Então, na minha cultura, no meu modelo de relacionamento, eu tenho que pensar se eu quero ou não trair essa pessoa, se eu vou ou não, né? Tem como eu evitar. É claro, a gente pode aprofundar isso, ir para uma visão, né, das pulsões, dos desejos, se você tem aquilo que você deseja, enfim. Então, outra coisa assim, super importante é você não ter surpresas no futuro. Então, por exemplo, traiu e a outra pessoa engravidou. Isso aconteceu, porque uma coisa é, você conheceu alguém que já tem filho. No meio do caminho, daqui uns meses, a gente reata e dali a pouco aparece um filho. Putz, complicado, hein? É complicadíssimo. Então, nossa, eu comprei um apartamento para outra pessoa. Então, assim, não tenha. Então, você tem que abrir o jogo. Aconteceu, ter a bola, ou ter um filho aí, ou a pessoa estou grávida. É doloroso. E aí, a outra pessoa vai ter o direito de escolher, porque às vezes, mesmo amando, aquela relação não vai. Por quê? Você vai arrastar sofrimento e isso não vai ser bom para o relacionamento de uma forma geral. Porque para ficar vai ter muito amadurecimento de poder entender, poder ouvir, poder elaborar e de fato ressignificar. Porque senão não adianta você insistir numa coisa que já de cara você vê que não vai dar. Às vezes a pessoa até tenta, até tem um desejo, porque tem muito amor, mas se aquilo vai trazer mais sofrimento do que prazer de estar com o outro, de resgatar a relação, o melhor é separar. Joia. Muito bom. Nossa, obrigada. Muito bom, Rose. Muito Ajudou obrigada, muito. Rose. Sua contribuição foi preciosa aqui para o Preliminares. Obrigada, eu que agradeço o convite, viu? Adorei. Obrigada, viu? Um beijo. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Puxa vida, quanta coisa, né, Nath? Imagina o que ela não presencia ali no consultório como terapeuta de casais, né? Sim, eu já atendi alguns casais também. E é um momento muito doloroso da relação, sabe? E uma coisa que ela me falou e que é verdade, uma coisa que ela disse que é verdade, né? Que o casal precisa ficar bem depois. Se resolveu ficar junto,
precisa ficar bem. E não ficar, mas naquele ano de 1900 e tanto, remoendo, você né? me traiu. Porque você aí traz toda a traição. Então, se quem foi traído resolveu perdoar, realmente precisa perdoar. Porque senão vai virar um jogo entre o casal de que você está me devendo porque você fez aquilo. Um jogo de poder do casal, sabe? Então como você Tóxico, me traiu, né? então eu vou poder, sei lá, comprar tudo que eu quero no shopping. Então eu também posso trair. Então, sabe? Então vira esse jogo de poder em que o que foi traído parece que ganha ali uma carta pra humilhar o outro e pra fazer o que quer. Então, se resolveram ficar juntos, eu acho que esquecer é meio difícil, mas tem que virar a página. Então, por isso que eu digo que é importante escarafunchar, assim, investigar qual era a causa, né? O que motivou, possivelmente, essa infidelidade. Porque se decidir ficar junto, acho que tem mais a ver com olhar para essa causa, né? Então, é uma falta do outro, é uma falta da relação, de onde é que tá vindo, né? Isso. Eu penso muito, tem um livro maravilhoso da Esther Perel que chama Casos e Casas, né? E ela tem lá uma frase, bem no início, assim, do livro, ela diz que a infidelidade, ela é considerada um pecado e uma transgressão até jurídica, levando inclusive a pena de morte em alguns países, né? E ainda assim ela é praticada, né? Mesmo quando a vida está em risco, mesmo quando a pessoa pode perder tudo, pode ir para prisão perpétua por trair, ainda assim as pessoas traem. Então, que impulso é esse, né? Que faz com que, não só aqui no Brasil, não só os homens, mas enfim, como que o ser humano se comporta assim. E aí a gente começa a pensar nessa questão da monogamia, se somos biologicamente seres monogâmicos destinados a amar e desejar apenas uma única pessoa, porque também entra numa coisa que é assim, quantos de nós não traímos efetivamente, mas convivemos com o desejo que surge por outras pessoas em diferentes momentos da vida, né? E aí, o quanto isso é ser infiel ou não, né? Conseguir conter os impulsos, porque se o desejo, ele existe... E isso é fato, né? Tem mais a ver com a tua capacidade de controlar ou não esses impulsos, né? Com a tua história de vida, com a tua personalidade, com as ocasiões, as oportunidades, etc. Com a sua história familiar, porque muitas vezes as pessoas trazem na história de pais infiéis. E isso é doloroso para os filhos, né? Muito doloroso, é uma quebra da imagem dos pais. Da idealização, né? Porque é esse primeiro amor, né? Esse primeiro casal que você olha e você fala, bom, então é assim que as pessoas se relacionam adultas, é assim que as pessoas se amam, né? E aí se você tem uma relação isso acho que não só pra infidelidade, mas por uma relação que vai envolver, então tá, quando meu pai tá com raiva da minha mãe, ele bate na minha mãe. E isso eu vou aprendendo que é assim que os casais... Porque a criança, ela vai tomar aquela referência como funciona... Esse é o normal, né? O que a gente aprende na nossa casa, a gente toma como o normal. Se você fica doente e alguém te trata com chá, pra você ficar doente, ser tratado com chá é o normal. Se alguém te chega com a maletinha de remédio, e eu acho que a infidelidade, ela também vem um pouco daí, assim, né? O que você aprendeu na sua história familiar. Seus códigos, né? Os seus códigos da cultura e os seus códigos morais também, né? Sim. E eu acho também que fica uma pecha, né? Do mesmo jeito que a gente vai olhar para esse traidor ou para essa traidora como alguém que a gente condena automaticamente. Eu também acho que a gente condena automaticamente quem decide ficar depois de uma traição. Muitas vezes é condenada pelas amigas. Ou pelos amigos, né? É o corno, a corna. Quem decide ficar é o trouxa. Até porque esse tema traição é um tema mega de fofoca, né? É verdade. Que passa assim, que fica todo mundo sabendo. E aí a humilhação pública é uma coisa muito complicada de lidar, né? Não, é complexo em várias camadas, né? É complexo pela infidelidade em si, é complexo
o contar ou esconder. Ela trouxe, por exemplo, da dor da pessoa que é traída, mas também da culpa de quem trai. E a coisa do, tá bom, decidimos continuar, mas eu vou usar isso que você trouxe, né? Eu vou usar isso como uma moeda ali que eu vou esfregar na tua cara pra me vingar. Como poder, né? Como poder. Então, assim, eu realmente acredito que em muitos casos as pessoas só vão conseguir, caso elas decidam, de fato, permanecerem juntas, elas vão precisar de um intermediador, assim, de alguém neutro, que de preferência seja um terapeuta de casais. Se você vai falar isso pra sua irmã, pra sua mãe, para não sei o que, vai todo mundo tomar ali suas dores. E depois, se você resolve voltar, vai ser, mas olha só, voltou com o cafajeste, ou com a sei lá o que, xinga e não sei o que lá, né? Aliás, parece que o sussurro aqui vai trazer uma questão que é exatamente isso que você está falando. Manda aí, Gusta. Oi, meninas. Sou casada e tenho 2 filhos. O mais velho tem 10 anos. Desde que a caçula nasceu, há uns 5 anos mais ou menos, sinto que eu e meu marido nos distanciamos demais. E não só no sentido sexual, mas emocional também. Parecemos sócios na criação das crianças. Há alguns meses, descobri uma traição dele. Pedi que saísse de casa. A gente ficou 2 meses separados e depois o aceitei de volta. É estranho dizer isso, mas agora estamos bem melhor do que antes. Transamos, conversamos, nos reconectamos como homem e mulher. Tenho medo de que ele volte a me trair, mas tenho mais medo de voltar à relação de antes da traição. Faz sentido? Nossa, faz muito sentido. Nossa, faz muito sentido. Até porque, quando acontece uma traição, passado aquele período de raiva, né, que joga as roupas da pessoa pela janela e xinga e e chora, e descabela e vai pra fossa e não sei o quê, é uma grande oportunidade de pensar a relação, de entender o que não estava dando certo, de entender que às vezes entrou numa coisa mecânica, uma coisa, né, um sexo chato, ou um não se sentir amado, e conversar sobre isso, e refazer os contratos, e recomeçar de uma forma diferente. Não, concordo também. Eu acho que com todas as cartas na mesa, né, é possível, bom, as cartas estão aqui na mesa, como é que a gente vai reorganizar isso daqui? O que a gente quer mesmo? Porque eu acho que tem muito isso, né? Os casais passam muito tempo juntos, mas não é um junto de qualidade, não é um junto prestando atenção para o outro, não é um junto refazendo esses pactos, né? Então, muitas vezes eu acredito que uma situação dessa, embora profundamente dolorosa, né? Com uma série de consequências e tal, ela é uma preciosa oportunidade de olhar e falar, bom, e agora? E o casal que tá aqui? O que este casal quer para além da questão familiar, da questão financeira, ou se trabalha junto de sociedade, para além dessas camadas, enquanto homem e mulher, nós estamos dispostos, né, a repactuar, a reconectar, né, quais serão os novos acordos, né, a trazer mesmo de novo de volta esse olhar um para o outro, esse olhar que, se não é o olhar do início da relação, porque o início da relação tem todo aquele apaixonamento e que você idealiza o outro, você acha que o outro vai ser isso ou aquilo, um olhar mais próximo da realidade, mais próximo estão aqui as minhas falhas, né? Estão aqui, ao mesmo tempo que estão aqui as minhas falhas, estão aqui a minha vontade de continuar, o meu desejo, né, de continuar. E o outro pode também demonstrar a sua vulnerabilidade, a sua raiva, a sua tristeza, e precisa ter espaço para desaguar isso, né? Precisa. Mas se a gente não deságua ali tudo de uma vez e recomeçar, pode significar ainda nesse processo de remorso, de uma violência psicológica, de uma vigilância, né? Porque tem uma série de pessoas que voltam, mas ficam ali... Vigilantes, não esqueceram. Vigilantes mesmo, de pegar o celular, ou então agora tem regras, né? Então você não pode mais, agora tudo é compartilhado, deleta seu Instagram, não sei o quê. E eu acho que o grande desafio, mas também a coisa mais interessante que pode acontecer é você reconhecer que você não tem garantia. Você não tem. E o fato
Você não tem garantia de que a pessoa que tá com você vai te trair, vai desejar outras pessoas. Mesmo que você faça um novo pacto, você não tem e você nunca terá garantia. Eu acho que o que acontece é que a gente, provavelmente, antes de passar por uma situação dessa, a gente vive ainda na idealização, Total. na farsa, Total. de que o outro nunca vai... O outro nunca vai desejar, nunca vai fazer nada. E eu acho que quando traz um balde de água fria desses, assim, você vem pra realidade, né? E aí, assim, isso é o desafio. Caramba, como é que eu vou conviver aqui com essa realidade de que o outro pode... Enfim, a qualquer momento, quando eu achar, às vezes não é pelo celular, às vezes vai ser num banheiro de algum lugar. Enfim, você não tem como saber. Não há garantias. Não tem garantia, Não isso não existe. vai acontecer. Mas olha que oportunidade interessante, porque se eu não tenho a garantia... Eu mantenho o meu desejo ativo. Eu mantenho o meu investimento. Então, se eu não tenho garantia de que o outro estará aqui, isso é bom. Isso é bom, porque eu vou começar a me preocupar mais comigo, com o outro, com esses encontros do casal, né? Eu vou investir atenção aqui. Tira o casal do mecânico, da máquina de lavar roupa ali, do casamento. Eu acho que essa coisa por um lado, o lance da familiaridade, de você achar que você sabe tudo sobre o outro, que o outro é o teu porto seguro, isso é muito gostoso, isso é muito bom, traz a cumplicidade, traz a segurança. Mas, por outro lado, isso é muito ruim pro desejo, para esse fogo, né? Para essa conexão mais erótica. Então, eu acho que esse sustentar, a Esther Perel vai falar nesse livro dela, que você sustentar o mistério, sustentar o desconhecido, sustentar que você jamais terá garantias em relação ao outro, é o que te possibilita continuar desejando esse outro. E investindo atenção, afeto, enfim, erotismo e tal. E isso de forma bilateral, ninguém tem garantias. Não é porque o padre falou, benzeu a aliança, que você tá certo, seguro e tudo tá resolvido, assinado no cartório, gente. Não. Eu acho que esse encontro que a ouvinte traz com o imponderável, com o imprevisível, com ela diz, né? Eu não consigo imaginar como seria, né, uma outra traição, mas é mais difícil ainda imaginar voltar para aquele lugar de antes, aquele lugar de marasmo, de não se sentir conectada. Agora, muitas relações se sustentam por conta do ideal da família também, né, Nath? Eu acho que isso é bem importante. O ideal da família, eu falo sempre, que preço que a gente não paga pelo porta-retrato da estante. Sabe o porta-retrato da família muito perfeita? É um preço, às vezes, muito alto. Então, isso tem que ser levado em consideração. O quanto, na verdade, essa família precisa dos dois. Porque, às vezes, a relação tá ali, é pela família. Ah, sim, sem dúvida. Não é? Não, e é interessante a gente que, né, estuda inconsciente... Você pode ter toda uma fachada, mas os inconscientes ali estão percebendo, a criança está percebendo que você está profundamente infeliz, a criança está percebendo que vocês estão brigando, que vocês querem se matar, né? Mas o porta-retrato está lá. Só que é uma ilusão mesmo, né? Porque a gente sabe que existem aí conexões que vão além disso que tá concreto em cima da estante, né? Exatamente. Temos um podcast? Não, antes do temos, não. Temos que chamar o Penetra para ir mais fundo no assunto. Bom, eu vou dar a dica de uma série muito interessante que chama The Affair, que mostra justamente essa família de porta-retratos em que, de repente, numa viagem, o cara tem um affair com uma outra mulher. E esse affair, ele vai virando a bola de neve, até que a esposa descobre, enfim, tem todo aquele drama. Mas como a coisa se desenrola, é muito interessante ver como a coisa se desenrola. É muito bem feito, tem umas cenas muito picantes de sexo, óbvio. Olha lá. Né? Então eu acho que vale bem a pena. Legal, Carol. Eu vou indicar, citei aqui ao longo do episódio, que era inevitável, o livro da Esther Perel, que é uma... psicoterapeuta, sexóloga, terapeuta de casais, belga, acho que ela mora hoje nos Estados Unidos. O livro se chama Casos e Casos, é uma pesquisa aí de 10 anos, né, em que ela viaja o mundo e atende muitos casais, muitos casos de infidelidade,
e entre diferentes culturas. Então, isso traz um caldo muito interessante, porque o que é o certo e o errado, né? Isso é absolutamente relativo e próprio do lugar em que você cresceu, em que você vive. E aí ela vai mesclando um pouco de história, né, como que é essa questão da história da infidelidade, como é que surgiu junto com a questão da monogamia, etc., com casos clínicos, né, então, e ela vai perguntando por que as pessoas traem, mesmo em casamentos e em relações felizes, em que elas estão satisfeitas amorosamente e sexualmente, por que elas fazem isso? E aí, quais vão ser as saídas, né, dentro de cada contexto, para que as pessoas se sintam, enfim, de alguma forma apaziguadas ali com o seu desejo e com uma eventual infidelidade. Recomendo, assim, fortemente, muito bom mesmo. Principalmente para quem tá passando por um episódio de traição, que é muito doloroso, né? Então vale a pena olhar, ter esse olhar um pouco mais amplo. Eu acho que ele abre bem a mente, a mente, porque a gente tende a ficar muito preso aos ditos populares, enfim, acho que abre bem a mente. Temos um episódio agora. Agora sim. Então, vamos aproveitar e pedir, Carol, o que o pessoal tem que fazer se estiver nos ouvindo pelo Spotify, Deezer ou Apple? Avaliar o podcast, dar as suas estrelinhas, escrever comentários, isso ajuda bastante. Também compartilhar com aquela pessoa que, de repente, né, não é você, mas é sua amiga que está vivendo aí essa questão. Isso pode ajudá-la bastante. Legal. Se você nos assiste pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, dá lá o seu like, seu joinha e ativa o sininho para não perder os novos conteúdos. E, por favor, a gente te espera no preliminares.pod lá no Instagram. Até o próximo episódio. Até!